Então uma das coisas que eu conto foi uma experiência que eu tive, que minha mãe novamente, não consegue pegar no sono? Vai lá, deita na tua cama lá e ora em línguas, lá você vai pegar no sono. Dorme cedo porque você tem que acordar amanhã cedo pra ir pra escola. Então era aquela coisa, rotina, né? Então eu tô lá deitado, tô orando, tarará. E era um inverno já, na Inglaterra, nevando, muito frio, e eu comecei a sentir um calor no meu corpo. Assim, um calor forte, a tal ponto que eu catei e falei assim, eu vou abrir a janela. Levantei, saí da cama, abri a janela. Então tá nevando lá fora. E eu voltei a deitar na cama. Comecei a orar em línguas. E quando eu começava a orar, mais e mais eu sentia um calor. Era um fogo, era um suor. Tirei a coberta. Daí já tava querendo tirar a minha camisa. Então eu tava assim, suando. E de repente eu vi uma luz entrar no quarto. Assim que nem eu... Você sente assim. E eu senti. As pessoas... mas Theo, como é que você sente? Eu sempre uso esse exemplo. Quando eu tô conversando com alguém. Fecha seus olhos. Daí a pessoa fecha o olho. Eu não preciso falar com você, só que você já sentiu minha presença do teu lado. Era assim como eu sentia. E eu sabia que eram anjos. Eu sabia que eram anjos que estavam na minha cama. E eu comecei a orar em línguas de um jeito que eu tentava parar, não conseguia nem parar. E era como se eu estivesse entrando numa outra dimensão. E quando eu me dei conta o que estava acontecendo comigo, eu comecei a sentir que as minhas costas não estavam encostando no colchão. E quando eu me dei conta disso, eu caí na cama. Entendeu? Daí eu nem falei pra minha mãe. Falei, se eu começar a contar essas coisas, vão pensar que eu tô louco, eu tô mentindo. Sim. Eu fui contar pra minha mãe meses depois, e minha mãe falou assim, eu sei. Mas sua mãe acredita. Mas, entendeu? Ficou com Era receio, tipo, né? É isso. Na mesma semana, tava que nem eu falei, era inverno, tava nevando. Então, assim, quando você anda na neve, não sei se o pessoal aqui que tá escutando, nem tudo, porque a gente não tem neve no Brasil, tanto que a gente tem em outros lugares do mundo, mas você anda na neve, você escuta o barulho do teu pé. Exato. Igual pisar no gelo, né? Exato. É isso. Um dia eu voltei da escola, eu saía do ônibus e já tava começando a escurecer, então eu tinha que andar 2 quadras e mais 3 quadras, virava à direita mais 3 quadras pra chegar em casa. E daí eu saí do ônibus aquele dia, eu não sei porque eu comecei a ficar com medo. Eu falei, eu vou cortar por um gramado, que na verdade não podia cortar. A gente normalmente não cortava, a gente andava pela calçada. Mas eu vou cortar por esse gramado pra chegar mais rápido em casa. E daí eu comecei a andar, daí eu comecei a ficar com medo, eu comecei a orar em línguas. Quando eu comecei a orar em línguas, eu comecei a ter uma paz. E eu andando em cima da neve, do gramado, aquelas pisadas, escutava, de repente eu comecei a escutar 2 pisadas. Ai. E eu olhava, não tinha ninguém. Eu andava, escutava passos na neve comigo. Daí na hora veio uma paz que era, eu tô com você. Sim. E daí eu fui tranquilo pra casa. Entendeu? Então foram algumas das experiências que eu fui tendo, onde eu tava perto de alguém, eu sabia a coisa que tá acontecendo. Então, são essas experiências assim que eu falei, eu vou botar isso aqui num livro. Sim. E eu comecei a ver que essas experiências começaram a fomentar em algumas pessoas. Cara, eu quero ter esse contato com o Espírito Santo. Ele é tão pessoal assim? Sim, ele é tão pessoal assim. Eu quero ter esse contato com o Espírito Santo. Então, a gente teve esse tempo lá. Eu tive muita experiência com o Espírito Santo lá. Quantos anos vocês ficaram lá? 90 e 91. Então foram esse período. Foi E daí quando a gente voltou, eu voltei pra começar meio que minha pré-adolescência no Brasil. Mas eu tive que encarar um Brasil diferente do que quando a gente saiu. Então agora somos só nós 3. De fato, somos só nós 3. E pra mim, como um adolescente na igreja, crescendo na igreja, eu ia pra igreja e daí eu comecei a ver o esporte como uma fuga. Daí eu comecei a praticar esporte, futebol. Daí foi deixando um pouco de lado, não orava mais, não tava eu continuava, mas não era aquele fervor que era antes. E eu comecei a me distrair com outras coisas e tal. E daí comecei a entrar no ensino médio. Daí, então quer dizer, aquele momento. E daí pra mim ainda o Brasil era uma coisa assim, falava assim, é que assim, eu não sei. Eu acho que porque a gente saiu, eu era muito novo, e também o fato de ser filho de imigrantes. Sim. Assim, sabe aquela coisa, eu não me encaixo aqui. Mas quando eu tava na Inglaterra, eu também tinha aquele sentimento, isso aqui não é minha terra. Eu não me encaixo aqui. Então, na minha cabeça um dia quando eu me formar no ensino médio, eu vou embora do Brasil, eu vou me encaixar em algum lugar. E a gente era, na época,
muito ligado a uma igreja que ficou como uma igreja mãe para nós, que era na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, nas férias, eu ia Vocês para os iam pra lá. acampamentos de jovens lá e ficava por lá. Então o pessoal começava a falar, pô, cara, você tem que vir fazer faculdade aqui, vem, você joga futebol, dá pra você pegar uma bolsa de estudo aqui e tal. E daí minha mãe falou assim, ó, se você quer ir pra lá, tem que ser perto dessa igreja, que é uma igreja lá que a pastora de lá meio que pastoreava minha mãe, na época. Sim. Então, eu falei, eu vou embora. Então, o negócio é, vou terminar o ensino médio, eu vou embora, me afugo e nunca mais volto pro Brasil. Sim. Vou começar minha vida em outro lugar e toco minha vida e caso Você acha por que lá. tem a ver com a decepção que você teve? Tem no a ver com a Brasil dor. também, né? É. Tinha a ver com a dor. As pessoas falam assim pra mim, Theo, mas eu sofri aqui uma traição, ou eu sofri um abuso quando era criança, até hoje não consegui me livrar disso, tá. Eu falo pras pessoas, Deus tem o poder de fazer um milagre num evento, pá. Mas Deus também trabalha num processo. Então eu não tô aqui pra falar que, ó, o correto é num evento. E também não tô aqui pra falar que o correto é num processo. Sim. Eu não sei, mas comigo, o meu processo de cura daquilo que eu sofri com o meu pai foram dos meus 8 anos até meus 23, Olha só. entendeu? Foram inúmeras sessões de cura interior, de sentar, conversar e ver, e vamos lá no fundo e parará. Então, parte daquele, aos 17 anos de idade, quando eu tava me formando no ensino médio, eu vou embora daqui. É uma fuga da dor. Não quero mais esse lugar. Brasil pra mim é um lugar de dor. Igreja no Brasil pra mim é um lugar de dor. Eu quero ir embora. E daí no meu último ano de ensino médio, surgiu uma oportunidade. Falou, ó, você pode ir lá pra jogar bola e tal, eles vão te dar uma bolsa. Tal. Falei, eu vou e não olho nem pra trás, vou embora. E fui. Pra onde que é? Pra Pensilvânia, nos Estados foi pra Unidos. Pensilvânia mesmo. E era pra ser, teoricamente, numa faculdade cristã. E não era? Quer dizer, na teoria era. Cheguei lá, eu comecei a ver. Bom, eu falei, bom, aqui eu consigo reescrever uma narrativa. Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe quem é meu avô, ninguém sabe quem é minha mãe, ninguém sabe do trauma do meu pai, ninguém sabe de nada de mim. Eu vou reconstruir uma história. Eu consigo, no meu inconsciente, hoje, olhando pra trás, eu consigo entender que eu fiz isso. Então, quem que eu vou ser? Eu vou escolher um personagem pra ser. Sim. Então eu era o cara, eu falei, eu vou ser o cara maneiro da noite, que joga bola, mas que se diverte. Sim. E lógico, eu tenho o temor de Deus, mas eu não vou me desviar, eu falava pra mim mesmo. Sim. Mas também não vou ficar tão envolvido. Sim. As pessoas vão gostar de mim, Exato. né? Você aceita, vai Então, ser... meio que, parece que sim, as coisas vão ser, você vai atraindo isso. Eu me vi cercado de gente assim. E daí a minha galera na faculdade era quem organizava as festas. Eu era amigo dos DJs. Eu era amigo dos promotores das baladas e tal. E daí de repente eu comecei a ver, eu falei, não, eu vou pra noite. Mas eu não vou fazer o que eles fazem na noite. Eu vou lá só pra curtir. Eu vou ficar na minha, vou Quando ficar vê, tranquilo. tá achando legal e tá fazendo. Depois você começa a ficar frio, né? É uma coisa gradual. Vai te envolvendo, vai te iludindo, Vai. né? E tinha certas coisas que assim, eu falo pra quem cresceu que nem eu cresci, tem muita gente que cresce assim nesse lar cristão, de temor a Deus, era uma miséria. Porque assim, você não consegue, eu falo pras pessoas, você não consegue pecar gostoso. Então você tá na noite, você fala assim, todos os teus amigos não cristãos, que não têm a mesma criação que você, estão lá pecando, se enfiando no pecado lá, Só que você fala assim, cara, você tá tentando curtir o pecado com peso na consciência. Só que daí eu tinha uns amigos meus que estavam lá na presença de Deus. Eles falavam, Theo, vem pra igreja. Aí de vez em quando eu ia com eles. E daí eu via os caras entregues na presença de Deus. Eu falei, que droga, eu não consigo fazer isso. Nem aquilo. Não consigo fazer aquilo. Eu fico num muro. E no muro é uma miséria. Entendeu? Então eu fiquei 2 anos assim. E eu lembro que era assim... Você sentia culpa nesses Muito. momentos de pecado? Então? Muito. Mas se você sente culpa, você supera a culpa. Daí você daí, acha de que tá repente, já perdoado e já quinta-feira. faz de novo. Daí os caras batem lá na porta. Eu morava na República da universidade. Então, quer dizer, era aquele ambiente. Daí você sente culpa na segunda. Você se arrepende na segunda, na terça, na quarta. Você tá envolvido nos estudos, tentando... Lá na faculdade tinha um culto que prestava, que era na terça-noite. Que é a galera que era de verdade. De vez em quando eu ia no culto da terça pra lá confessar meu pecado. Daí na quarta-feira,
Já pecava vai de novo. pra aula, mas na quinta-feira começava já as festas, que era quinta, sexta, sábado. Então, daí eu já começava a falar, Deus. E esse negócio, você vai ficando cada vez mais frio, menos sensível. Sim. Que nem eu falo pras pessoas, a primeira voz de Deus que você tem na tua vida é a consciência. Daqui a pouco a voz da consciência tá mais longe, entendeu? Então, eu lembro assim, no meu segundo ano, tem um negócio lá o universitário americano, ele tem um negócio chamado Spring Break, que é como se fosse o carnaval deles. Sim. Só pro universitário. Mais ou menos mês de março, abril. Deu lá o mês de abril, os É meus uma semana? É uma semana inteira de farra, de só zoeira, bagunça. Daí a gente tava lá porque abril ainda é um pouco frio lá no Nordeste. Só que a galera tudo descia pra Flórida. Pra ir pra praia de dia e balada à noite. E daí os meus amigos falaram, esse Spring Break a gente vai lá pra Tampa, na Flórida. Falei, beleza, vamos junto. Organizamos lá 4 carros. Foi toda a galera lá e descemos. E ficamos uma semana inteira. E pra mim, aquela semana é um vulto, assim, que eu não lembro de nada. Sabe? Então a primeira noite, eu não lembro muito, a segunda noite. Só sei que na quarta noite eu tava dentro de uma balada. Ninguém pregou pra mim, ninguém orou por mim, ninguém falou, Theo, você tá errado. Eu sozinho. Sua mãe tava orando lá. Com certeza. Você pode ter certeza. Não, a lá, minha irmã... O joelho dela tava esfolado. A minha irmã orava, a minha irmã me ligava, também. Falava assim, mamãe, eu choro toda noite por você, porque ela sabe o que tá acontecendo. E eu falava, o que você faz? Minha irmã falava assim, você sabe que ela tá declarando as profecias e as promessas que você já recebeu. Então eu falava, bom, não, mas não é assim. Eu falava pra minha irmã, não é como se eu... tivesse não é esse exagero tentando aí. Minimizar, né? Sim, não é tudo isso. Porque não. eu tô tentando me convencer. Claro. Então eu tô lá, bebida na mão, pista de dança. De repente eu começo a sentir assim, cara, eu tô ficando sóbrio. Questão assim de 2 minutos. Sóbrio. Totalmente sóbrio. Agora não é só sóbrio. Eu tô começando a sentir que eu tô querendo vontade de chorar. Tipo, e eu, no meu... Assim, então, quer dizer, aquela situação, você sente algo do espírito, mas a tua cabeça tá funcionando na lógica. E na lógica eu tô pensando, o que tá acontecendo? Meu Deus, não é possível, não pode ser aqui. Aqui não é lugar pra isso, Deus. Esse negócio aqui é no altar na igreja. Aqui não. De repente eu comecei a chorar, de repente eu comecei a estar convicto do meu pecado. Caramba, olha a lama que eu tô. Olha ao teu redor. Eu falava assim pra mim mesmo, olha ao teu redor. Olha o que esse povo tá fazendo, cara. Você tá compactuando com isso. Então, eu saí correndo da pista de dança, fui pro banheiro, joguei água na cara e eu comecei a escutar Deus falar comigo. E o Senhor falava pra mim, eu te criei pra mais do que isso. As pessoas perguntam, mas como é que Deus fala com você? Eu falei, cara, eu jogava água no meu rosto, eu fechava o olho e vinha dentro de mim. Sim. Eu te criei pra mais do que isso. O que você tá fazendo? Daí eu olhava pro espelho e falava assim, Deus, eu vou voltar. Só não quero voltar agora. Não quero ser envergonhado aqui, né? Tipo assim. Eu não quero voltar agora. Eu quero... Cara, eu volto depois que eu me formar. Tem mais 2 anos ainda. Ah, você queria mais 2 anos. Achei que você não queria só essa noite. Não, não era nem naquele momento. Daí vinha mais convicção. Daí eu chorava. Meu Deus, cara, que eu tô... Olha a minha cegueira, falando que eu quero ficar nesse negócio aqui mais tempo. Daí eu falei, tá bom, Deus, então eu volto. Mas se for pra voltar, eu quero voltar vivendo aquilo que eu leio em Atos. E daí o Senhor falava pra mim, eu tenho uma aventura pra você. Era só isso. Daí eu só sei que depois de uns, não sei quanto tempo eu fiquei lá no banheiro, jogando. E assim, é banheiro de balada, né? Nego entrando, vomitando, nego entrando bêbado. É aquela confusão toda em banheiro de balada. Sim. E eu lá no meu cantinho, lá jogando água na minha cara, lá na pia. Ei, o povo De passando repente, esse aí tá muito doido. Exato. Sei que tava doido. E daí de repente eu falei, entendi. Daí, só sei, quando que eu comecei a entender mesmo, é quando eu falei assim, cara, como que eu saio desse lugar sem ninguém me ver? Porque eu já tava com vergonha. Daí que eu falo assim, aí é um sinal, porque eu não tinha orgulho do meu pecado. Você não tá nem assim, envergonhado de nada. Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu pensei, eu vou sair correndo, eu vou pegar, porque eu tava no apartamento de um amigo meu, que morava lá. Lá em Tampa, eu falei assim, eu vou lá pra pista de dança, vou pegar a chave dele, se ele quiser ele fica aí com a galera aí, com todos os caras aí, eu vou pegar um táxi e eu vou vazar. Daí eu fui lá, achei ele, falei, cara, eu vou vazar. Você não pode, aquela coisa, você não vai sair não,
me dá tua chave, cara, eu vou vazar daqui. Não, tá só começando, vai ter o after party. Tu quero saber de after party, não, me dá essa chave aqui, eu vou embora. Daí discutimos lá na hora, falei, tá aqui, tá a chave aí. Peguei a chave e vazei. Quando eu saio da balada, empurro a porta, fui pra rua, eu escutei uma voz dentro do meu peito. E as pessoas perguntam, como é que você sabe disso? Eu não sei explicar, só sei que eu escutei aqui, ó, YWAM. E eu vi YWAM. 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 Aquele negócio ficou na minha cabeça. Eu cheguei no apartamento do meu amigo, eu entrei no Google. O que quer dizer? Eram siglas para uma organização missionária que é Jocum em português. Então eu botei no computador YWAM, pá, enter. Caiu num site da Universidade das Nações, que era uma universidade que forma missionários dessa organização missionária. Eu comecei a ler, falei, cara, é isso que eu quero. Isso aqui é minha saída, Por quê? Já estava em abril, o semestre ia terminar em maio. Você falou, Então, e depois como que isso vou fazer seria o meu aqui? segundo ano. Daí, no terceiro ano, o pessoal ia alugar uma casa, um casarão. Imagina, que Iam ia virar ser essa casa aí. 14 caras morando nessa casa. E os caras falando assim, cara, vai ser festa toda a noite. Ah, meu Deus. Então eu falei assim, e eu sabia, porque nem todo mundo lá era de lar cristão, né? Alguns eram de lares cristãos, porque lá nos Estados Unidos tá cheio de cristão, né? Nominalmente. Então eu sabia que os caras, só que eu sabia, eu não consigo segurar a onda com essa galera. Eu tenho que me afastar. Inclusive eu falo para as pessoas, quando você tem uma conversão, as pessoas falam assim, mas eu acabei de me converter, eu vou afastar dos meus amigos que não conhecem Jesus, eles precisam de Jesus. Bom, eles precisam de Jesus, sim. Só que às vezes você tem um momento que você tem que sair para você conseguir entender sua nova identidade. Se você quiser voltar lá dentro para resgatar eles, você precisa estar numa situação onde você está forte na tua fé, né? Então, que nem alguém que tá afogando, né? O salva-vidas vai lá, o salva-vidas ele tem que ser mais forte do que o cara que tá afogando. E se ele não consegue dominar quem tá afogando, às vezes vai embora os dois juntos. Sim, ele tem que se preparar, ele tem que fazer o curso de salvamento, ele tem que estar convicto que ele pode salvar, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu entendia. Eu não tenho condições de influenciar esses 13 caras. Éramos em 14. Vamos pegar essa cara. Não tem condição, velho. Eu vou ficar tentando discipular esse povo todo aí, os caras querem fazer farra mesmo. Eu falei, eu tenho que ir embora, Deus, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que dar um tempo, eu tenho que pausar e ir embora. E eu lembro assim que eu entrei naquele site, comecei a ler, eu pensei, é a minha saída. Isso que vai me dar a luz pra eu sair. E daí quando eu fui pesquisar, eu descobri que era no Havaí. Daí eu falei, então tá tranquilo. Aí sim era a esposa de Deus, né? Mas eu lembro que assim, eu voltei pra... Não era tão ruim, Não né? era tão ruim assim, mas eu voltei pra Pensilvânia entendendo. Você vai ter que abrir mão desses relacionamentos que você tem. Você vai terminar essas amizades. Você vai falar lá porque você vai interromper teu curso de faculdade. Depois você volta. Mas você precisa desse teu tempo. Incrível esse trechinho, né? Agora imagina como está o episódio completo. Clica aqui para conferir. Você está sabendo do nosso clube exclusivo de membros? Clica aqui em Seja Membro e conheça todos os benefícios que estão esperando por você.